Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Para louvado, e sempre, nossa mãe, seja louvado. Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Santa Maria, Deus, rogai por nós, rogai por pecadores, nós, agora e pecadores, na hora da agora e nossa na morte. hora de Amém. nossa morte. Vamos pedir ao Amém. nosso anjo da guarda para se manter ao nosso lado e vigilante nessa noite e daqui para frente durante a nossa preparação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E a São Miguel Arcanjo, que é o príncipe da milícia celeste, que fica sempre atento e ansioso para corresponder às ordens de Maria. Vamos pedir a ele também para nos proteger das insídias do inimigo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás, os espíritos malignos que andam pelo mundo para fazer perder as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou vendo aqui que mandaram mensagem pedindo para colocar socorro no grupo, não é isso? Hilda, você pode mandar o link para ela, aí logo depois a gente já coloca ela no grupo. Compartilhe o link com ela, por favor, para ela entrar. Então, vamos lá, gente. Capítulo 7. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, para facilitar. No capítulo 5, que é aquele capítulo anterior à história de Rebeca e Jacó, no capítulo 5, ele falou sobre os motivos que nos levariam à consagração. Agora, São Luís vai falar para nós os efeitos, o que é que vai acontecer com as nossas almas se nós nos consagramos e vivemos a consagração. É importante que a gente tenha em mente que a gente tem que fazer algum esforço. Tudo isso é graça. Não tenho dúvida que tudo é feito da graça de Deus. Nós estarmos aqui hoje, nós estamos nos preparando, o chamado que nós recebemos, o dia da consagração. Então, tudo é graça de Deus, mas algum esforço nós temos que fazer no sentido de direcionar a nossa vontade. Primeiro, para conhecer mais Maria, é a vontade que vai nos guiar para melhorar o nosso conhecimento em relação a Nossa Senhora. É esse estudo da teologia, da Mariologia que nós fazemos aqui, uma parte, né, que é muito teológico esse tratado. E, ao mesmo tempo, nós temos que nos abrir, né? Temos que desarmar, temos que deixar as portas abertas para que Nossa Senhora possa entrar. Então, os efeitos da devoção, da verdadeira devoção, eles vão acontecer naturalmente. Pouco vai depender de nós. Mas o pouco que depende de nós é essa abertura de coração, é esse desejo. Porque Deus sempre vai respeitar a nossa vontade. A nossa vontade nunca vai ser ultrapassada. Nem Deus faz isso, muito menos Maria faria. Ela bate a porta, ela guarda, ela espera, ela dá o tempo. Ela dá o tempo para a gente pensar. Ela dá o tempo para a gente amadurecer. Ela dá o tempo para maturar como a gente é lento, viu? Eu já falei, já contei para vocês que eu demorei 8 anos para fazer a consagração depois que eu ganhei o tratado. E aí eu paro e me pergunto como eu fui devagar, eu fui lenta, meu Deus, como eu fui lenta, né? E tem gente que demora, mas não demora tanto, tem gente que demora mais tempo e tem gente que não consegue se consagrar nunca, né? Não consegue as virtudes mínimas necessárias para fazer a consagração. E aí, depois da consagração, eu disse para vocês já várias vezes, e talvez alguns de vocês nem entendam por que ela diz isso. Eu já falei diversas vezes que um dia vocês vão olhar para trás e vão dividir a vida de vocês, antes e depois da consagração. A consagração vai passar a ser um marco divisório na vida de vocês. Vocês vão se ver de um jeito antes e vão se ver de outro jeito depois. De uma forma
tão natural que quando você olhar e diz assim, meu Deus, eu era assim mesmo, é verdade, que era essa pessoa que habitava nesse corpo, era essa pessoa que está aqui hoje, está tão transformada, mas a gente não vai olhar com um ar de soberba, assim, eu mudei, eu estou melhor, eu tô agora santa. Não, vai olhar e vai dizer assim, como eu reconheci as minhas fraquezas ao longo do tempo. Como foi que hoje em dia eu sou capaz de reconhecer coisas que eu não reconhecia. Eu percebi o quanto eu era pequena e antes eu me sentia muito mais. Aí um dos efeitos dessa devoção é o número 1, conhecimento e desprezo de si mesmo. É saber que nós somos muito pouco, quase nada, que nós somos tratados como filhos, mas nós nos colocamos verdadeiramente como escravos. E a gente se conhecendo, a gente percebe o quanto a gente é fraco, o quanto a gente é incapaz, o quanto a gente tem capacidade de inclinação ao pecado. Então, a palavra de Santo Agostinho reverbera sempre na minha mente, porque eu entendo que a nossa fraqueza é tanta, a minha fraqueza, eu coloco isso em mim, eu entendo que a minha fraqueza é tanta que, sem a graça de Deus, realmente eu seria capaz de muita coisa. E Santo Agostinho, ele disse isso, isso é uma palavra que não sai nunca da minha vida, da minha mente. Eu tenho isso sempre à minha frente, porque isso até me impede de fazer julgamentos. É claro que, naturalmente, às vezes a gente acaba julgando sem querer. Mas quando a gente para e pensa, eu podia estar fazendo isso também, se não fosse a graça de Deus. A gente olha o irmão cometendo um absurdo, uma atrocidade, você aponta o dedo e depois você diz, e se eu não tivesse a graça de Deus, será que eu não faria isso? Faria, faria. Então, Santo Agostinho disse que eu seria capaz das maiores atrocidades se não fosse a graça de Deus. 2 segundos sem a graça de Deus, eu seria capaz de coisas impensáveis. E é a mais pura verdade. Então, quando a gente se reconhece pequeno, quando a gente começa a sentir esse desprezo pela própria pessoa, a gente vai entendendo o quanto a gente precisa cada vez mais dessa graça sobrenatural que vem através das mãos de Maria. O segundo efeito da devoção é a participação da fé de Maria. Da última vez eu falei muito mais, eu fui um pouquinho além do que aqueles capítulos diziam, mas eu falei especificamente sobre a fé de Maria, as virtudes de Maria, de modo geral. Uma das virtudes que nós recebemos é a fé. Logo no início, quando nós começamos a conversar sobre o tratado, então, na introdução, nos primeiros capítulos do tratado, eu disse para vocês que 2 virtudes seriam necessárias para vocês seguirem adiante. 2 seriam muito importantes, que seriam a humildade e a fé. A humildade para vocês procurarem primeiro a Maria e não tentarem ir direto a Deus, direto ao Senhor, porque esse caminho que vai direto nós podemos galgar, mas é um caminho muito mais difícil, a chance de chegar até Jesus é menor, é um caminho mais longo, é um caminho que tem obstáculos, é inseguro. Então, nós podemos até chegar a Jesus sem Maria, mas é um caminho muito mais penoso e a chance de chegar lá vai ser muito menor. Então, para que a gente procure primeiro a Virgem Maria e não direto a Jesus, a gente precisa ter alguma humildade. Um mínimo de humildade é necessário. É nessa hora que nós começamos esse desprezo de nós mesmos, se sentir incapaz de verdade de chegar direto a Jesus. Assim, realmente, eu não mereço, não sou digna de me apresentar diretamente a Ele como eu sou. Eu sou impura, minha alma é suja, então eu não vou me apresentar diretamente a Ele, eu vou me apresentar para a mãe dele e ela vai me apresentar a Ele. Então é preciso ter humildade. E essa participação da fé de Maria, ela é uma participação efetiva para todos os seus escravos, todos os seus filhos. Como eu tinha dito para vocês, olha, a humildade maior que já existiu foi a de Jesus. Em segundo lugar, a de Maria. Jesus, porque Jesus é o Verbo encarnado, é o Deus feito homem, ele é a humildade, ele tem a plenitude da humildade por natureza. Maria teve a plenitude da humildade pela graça de ser mãe de Deus. Mas a fé foi a maior de todas, foi a de Maria.
Por quê? Porque Deus era o Verbo encarnado, era Jesus, o Verbo encarnado, ele não tinha fé porque ele era o próprio Deus. Quem tinha fé era Maria. Então, Jesus não precisava e não tinha fé. Quem tinha fé era Maria, enquanto estava nesse mundo. Depois que Maria entrou na glória, Maria deixou de precisar da fé, porque ela passou a viver na eternidade, frente a frente, face a face com Deus. Então, ela não precisava mais da fé. Mas a fé de Maria não se perdeu. E olha que bonito o que São Luís coloca sobre a fé de Nossa Senhora. Ele descreve algumas qualidades da fé da Virgem Maria. E essa fé que ela distribui entre os seus é uma fé profunda, é uma fé pura, é uma fé viva e animada pela caridade. Então, é a fé que é movida e produz o amor. É uma fé firme, inquebrantável, ou seja, é uma fé que não tem risco de se quebrar, de se perder. É uma fé ativa e penetrante, uma fé corajosa, que vai ao serviço, que vai em busca, que não teme nada. E ele descreve de uma forma poética muito divina essa fé. Ele diz que é uma via divina, é um canal luminoso, um tesouro escondido da divina sabedoria, uma arma invencível. Então, a pessoa que tem a fé que vem de Maria, que recebeu um pedacinho, um fragmento dessa fé, ela tem um tesouro na sua mão. A nossa fé é um tesouro para nós. A nossa fé é um caminho de salvação para nós. E nós estamos recebendo, além da nossa fé, um dom que o Espírito Santo nos deu no batismo, nós vamos receber também a fé de Maria, que é uma fé perfeita. Aí vamos. Os dois primeiros itens são as duas virtudes que Nossa Senhora vai distribuir conosco, as principais e as mais importantes. Olha só. O número 1 é a humildade e o número 2 é a fé. Então, ela já está dividindo isso conosco agora. Para nós estarmos aqui, ela já tem dividido essas virtudes conosco. Então, ela já está nos influenciando, de alguma maneira, nós estamos nos colocando já à disposição das virtudes dela. Número 3, a graça do puro amor. Nós amamos a Deus, então, o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Nós amamos, mas amamos com um amor servil, com um certo temor, com medo, com dificuldade de aproximação. Isso eu falei bem para vocês a última vez, porque isso tudo foi impregnado na nossa alma a partir dos nossos primeiros pais. A serpente conseguiu fazer essa marca, essa dificuldade de nos encontrarmos com Deus. Nós não conseguimos enxergar Deus como um pai afetuoso. Nós enxergamos Deus como se fosse um pai tirano, um pai que castiga. E Nossa Senhora vai nos reapresentar ao Pai de uma forma diferente, porque ela vai imprimir em nós a virtude dela, que é o amor que ela sente por Deus. Então, aquele amor que ela tem no coração dela por Deus, que é um amor puro, livre dessa mancha de pecado, ela vai passar para nós, ela vai comunicar para nós. E nós vamos começar a enxergar o Pai assim como ele é. E vamos ter o desejo de não pecar, não por medo do inferno, mas porque nós queremos agradá-lo e não queremos de forma nenhuma ofendê-lo. É um caminho diferente de chegar no mesmo lugar. Então, nós não queremos pecado, nós queremos fugir do pecado, buscamos a santidade. Mas uma coisa é você deixar de pecar porque tem medo da condenação eterna. Outra coisa é você deixar de pecar porque você vê nisso uma ofensa real ao Pai. E você não quer ofendê-lo. Você vê nisso uma forma de maltratar Cristo, que estava na cruz, aumentar o flagelo de Cristo, aumentar as dores, aumentar o sangramento, aumentar toda a paixão que Jesus sofreu. Então, a gente começa a enxergar o pecado como uma ofensa. E é cada pecado vai ser uma ofensa em separado. Cada pecado mortal vai nos afastar de Deus de uma forma diferente. Claro que são pecados graves, mas existem agravantes em cada pecado, vai depender de uma série de coisas, não cabe agora a gente falar. Mas desde que seja pecado, seja um pecado grave ou um pecado venial, é ofensa a Deus. De um jeito ou de outro, vai ser ofensa a Deus. Então, Nossa Senhora vai nos ensinar como amar a Deus, como deve ser.
Vocês devem ter ouvido, já algum de vocês já deve ter ouvido, que São Francisco de Assis, ele, uma certa vez pegaram ele chorando em prantos, ele estava desesperado. E ele, em meio às lágrimas, ele dizia, ele falava repetidamente, o amor não é amado, o amor não é amado. Então, naquele momento, ele constatou que Deus, que é a figura do amor, Deus não era amado como se devia. E o homem não sabia amar a Deus. Então, os santos, eles conseguem enxergar essa plenitude do amor e conseguem sentir a plenitude do amor, mas sempre de forma inferior à Nossa Senhora. Nossa Senhora é sempre aquele modelo do amor puro, é aquele amor que vai ser o perfeito. Juntando todos os santos, não chega ao amor da Virgem Maria por Deus. Número 4. A grande confiança em Deus e em Maria. Por que que nós passamos a ter confiança em Maria e em Jesus, Deus e Maria? Primeiro, porque nós não vamos mais nos aproximar por nós mesmos. Então, a gente já não se aproxima mais de Deus sozinho, a gente vai com ela. Ela vai à nossa frente, através dela. É por ela vai ser a ponte. Nós não vamos chegar com a cara grande, nos apresentando a Deus. Ela vai nos apresentar a Ele. Então, isso já nos dá uma segurança muito grande, vai nos dar uma confiança. Segundo, como nós entregamos todos os nossos méritos à Virgem Maria, ela vai também, lembra que ela se entrega a nós, então, do mesmo jeito que a gente se entrega a ela se entrega para a gente de volta, então ela vai nos encharcar com as suas virtudes. Então, uma das virtudes que ela vai nos colocar vai ser a virtude da confiança. Ela vai fazer com que nós confiemos mais nela e em Jesus também. Ela nos revestirá de seus méritos. Então, quando a gente se apresentar a Jesus, a gente vai se apresentar com a cara de Maria, com a vestimenta de Maria. A gente vai se colocar parecido com ela. Não vai dar mais confiança você se colocar diante do rei parecido com a mãe dele? Muito mais confiança. Vai ser muito mais eficiente, a chance de você ser aceito vai ser muito maior. Nós vamos confiar menos em nós e mais nela. Então, nesse processo todo em que nós estamos começando a desprezar de nós mesmos e vamos depositar toda a nossa confiança em Maria, então você diz assim, pronto, eu não sou capaz de nada, de fato, então agora é contigo, minha mãe. Essa confiança agora vai ser depositada toda na senhora, que vai ser o meu tesouro. A senhora é a detentora, é o depósito de todo o tesouro que eu posso acumular um dia nessa vida. Então, a confiança em Deus e Maria vai aumentar, ao ponto de você se jogar de olhos fechados nos braços dessa mãe tão bondosa, porque você sabe que ela vai te amparar. Você seria capaz, como uma criança é capaz de se jogar, se o pai ou a mãe pedir, se joga, meu filho, joga que eu te pego. É a mesma coisa. É você se jogar sem saber onde é que vai cair, mas você sabe que vai ser amparado lá embaixo. A transformação em Maria, a imagem de Jesus. É a imitação de Maria, né? Nossa Senhora é a imitação mais perfeita de Jesus, e enquanto nós estamos imitando Maria, consequentemente, nós imitamos Jesus. Porque, lembre-se, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, eles estão unidos de uma forma tal que é impossível separá-los. De tão iguais e tão parecidos, é impossível separar. Como disse mesmo São Luís, é mais fácil separar a luz do sol, o calor do fogo, do que Jesus de Maria. Não só Maria de Jesus, mas também Jesus de Maria. Eles não se separam. Então, no momento que eu imito Maria, consequentemente, eu vou estar imitando Jesus. Nossa Senhora não tem uma personalidade que é dela, que ela desenvolveu, que ela é uma santa especial, porque ela é diferente. Não. Todos os santos convergem para Jesus. É importante sempre a gente saber isso. Os santos surgiram dos mais diversos lugares, mais diversas classes sociais, das mais diversas cores, dos dois sexos. Santo saiu de todo lugar. Gente que morreu logo no início da vida, tem gente que viveu e teve tempo suficiente para praticar as virtudes, teve gente que teve tempo para praticar o pecado, mas no final das contas, todos eles convergiram para a imitação de Cristo. Todos eles ficaram iguais a Cristo, parecidos.
Alguns foram tão parecidos que até os estigmas de Cristo eles desenvolveram. Eles receberam as chagas de Cristo por uma graça especial e extraordinária que Deus deu, porque Deus quer que os santos são pessoas escolhidas para uma forma de consagração diferenciada, em que eles são as vítimas, eles vão participar da redenção com Cristo, eles vão se somar à paixão de Cristo. Então, na hora que nós nos entregamos a Maria como propriedade dela, ela começa a nos formar. É aquela história da forma perfeita que eu falei para vocês, que Santo Agostinho chamou de forma Dei, e Nossa Senhora é essa forma perfeita, que é também chamada forma de Deus, ou forma Dei, ou forma de Deus, ou fábrica de santos em série. Nossa Senhora vai produzindo santos. E se a gente for pesquisar, como esse tratado ele foi escrito há 300 anos atrás, os santos que vieram a partir de lá, eles todos passaram pela escola de Maria nessa consagração. Aí a gente pode citar os mais famosos: Santa Teresa, Santa Teresinha de Jesus, São Padre Pio, São João Paulo II. Então, diversos santos passaram pela escola de Maria e todos eles foram moldados por ela e chegaram à santidade, de fato, né? Então, um dia que nós buscamos é que um dia nós nos transformemos à imagem de Jesus por Maria. E, por fim, que também era um motivo e é um efeito, lembram que no capítulo 5 foi elencado como um dos motivos pelos quais se deve fazer a consagração é obter a maior glória de Deus, para Deus. Aqui a gente vai ter a mesma coisa. Então, a gente tem que ter essa motivação e a gente sabe que esse é um efeito que vai acontecer. Esse é um efeito que, de fato, vai acontecer nas nossas vidas, porque no momento que nós nos consagramos a Maria, nós estamos dando maior glória a Jesus. Porque Jesus deu mais glória a Deus no momento que ele se submeteu à mãe durante 30 anos. Então, durante toda a sua vida, a maior parte do tempo, ele estava sendo submisso e obediente à sua mãe. E assim ele glorificou a Deus. E nós, nos submetendo à Virgem Maria, nós também vamos estar glorificando a Deus. Mas ele coloca lá algumas explicações. Por que ele considera que esse é um efeito da devoção? Por que nós damos glória a Deus quando nos consagramos, né? Primeiro, porque nós abrimos mão da nossa vontade. Então, como Jesus obedeceu a Maria e a José, nós também vamos obedecer a ela. Então, Jesus abriu mão da vontade dele, nós vamos abrir mão da nossa vontade. Nós vamos abrir mão das nossas intenções. Então, eu vou deixar de rezar pedindo por uma intenção específica, de dizer: minha senhora, eu vou rezar esse texto pedindo para meu filho passar no concurso, um exemplo, né? Ou para meu filho se casar, ou para minha filha passar no vestibular. Pronto. A gente tem intenções específicas que, a partir do momento que a gente se consagra, a gente não tem mais. A gente doa as nossas intenções. Eu deixo de ter as minhas intenções particulares e passo a trabalhar pelas intenções de Maria. As minhas intenções, por mais que eu ache que elas são, vamos dizer assim, são intenções boas, eu não conheço a pureza das minhas intenções e muitas vezes elas podem sair manchadas pela minha vontade, pelos meus desejos, porque apesar de eu dizer que eu quero fazer a vontade de Deus, eu estou pedindo coisas específicas. Mas eu não sei se isso vai servir para a santidade do meu filho, eu não sei se vai servir para a santidade da minha filha, passar no vestibular tal, passar no concurso tal, eu não sei. Então, as minhas intenções são impuras e são falhas, porque realmente eu tenho uma limitação grande. Então, eu estou abrindo mão da minha intenção e estou entregando a minha intenção, os meus méritos, para as minhas graças que eu recebi, os meus méritos, os meus dons, eu estou entregando tudo a Nossa Senhora. Então, assim, eu glorifico a Deus porque eu estou abrindo mão da minha própria vontade. Primeira coisa. Segundo, a humildade com que nós nos colocamos diante de Jesus. Isso também dá maior glória a Deus. A humildade de Jesus glorificava a Deus. Sempre vai ser uma glória para Deus ter filhos humildes, obedientes, virtuosos.
Então, através dessa humildade de buscar o Filho através da mãe, também vamos glorificar a Jesus Cristo. Terceiro lugar, Nossa Senhora purifica, embeleza, dá brilho às nossas intenções, aos nossos pedidos, aos nossos méritos. Ela transforma. Então, Nossa Senhora em tudo glorifica a Deus. Até no pedido que ela vai fazer, ela está glorificando a Deus, porque ela é toda voltada para Deus. O amor que ela tem por Deus faz com que ela glorifique em tudo. Se lembre que Nossa Senhora, depois da oração, quando nós rezamos Ave Maria, então depois que fazemos a saudação de Isabel, nós vamos nos lembrar que naquele momento em que Isabel saudou Maria, Maria respondeu: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então, no momento que nós rezamos e no momento que nós nos entregamos a ela vai sempre glorificando a Deus. O fluxo de Maria é totalmente voltado para Deus. E por fim, pensamos nela, ela imediatamente pensa em Deus. Como ela não retém nada para ela não sabe reter, ela não quer, ela não sabe. Então, tudo que chega até ela vai seguir sempre esse caminho, vai ser canalizado para Deus. Ela nunca vai receber nada que ela não vá pensar imediatamente no Senhor. Esse daí era o capítulo 7. Eu fui um pouquinho mais rápido, porque, na verdade, a gente já tinha falado sobre isso nas formações anteriores, né? Aí vamos passar agora para o capítulo 8. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida, alguma coisa antes da gente passar adiante? Porque se quiser, a hora é essa. Eu vou até pedir, vou aproveitar a oportunidade, vou pedir para um de vocês fazer uma leitura aqui de um trecho do tratado, que é muito bonito. Olha, é justamente quando fala da comunicação, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu pulei, ó. Número 5, comunicação da alma e do espírito de Maria. Eu não terminei não falando, é o que eu acho mais bonito de todos, olha só. Alguém de vocês pode ler, por favor? Abre no número 217. Vai ser bem no meio desse parágrafo. Tem uma interjeição que ele faz assim. No meu é assim, ó. Ah, quando virá este tempo feliz? Vê aí quem que pode ler para a gente. Quem de vocês pode ler aí, por favor, gente? Quando virá este tempo feliz, em que Maria será estabelecida senhora e soberana nos corações, para submetê-los plenamente ao império de seu grande e único Jesus. Pode Quando continuar. chegará o dia... Pode continuar? Pode. Quando chegará o dia em que as almas respirarão Maria, como o corpo respira o ar. Então, coisas maravilhosas acontecerão neste mundo, onde o Espírito Santo, encontrando sua querida esposa, como que reproduzida nas almas, a elas descerá abundantemente, enchendo-as de seus dons, particularmente do dom da sabedoria, a fim de operar maravilhas de graça. Meu caro irmão, quando chegará esse tempo feliz, esse século de Maria, em que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo de seu interior, se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar Jesus Cristo? Esse tempo só chegará quando se conhecer e praticar a devoção que eu ensino. Pronto, obrigada. Viu? Olha que maravilha esse trecho, olha que coisa linda. Ele parece ansioso, São Luís fala como se tivesse ansioso. Quando é que eu vou ver isso? Ele não viu, não é? Ele não viu, mas a obra dele vem fazendo os santos. Então ele pergunta, quando virá o tempo de Maria? Em que as almas respirarão Maria, como o corpo respira o ar. Nós precisamos do ar para respirar. Então, chegar ao ponto da gente precisar de Maria para viver.
Então, coisas maravilhosas acontecerão. Porque o Espírito Santo, encontrando sua querida esposa como que reproduzida nas almas, ou seja, quando a nossa alma, quando nós estivermos uma imitação de Maria, o Espírito Santo se sentirá irresistivelmente atraído por nós. Então, quando ele vê Maria, lá ele vai, ele repousa, ele derrama seus dons. Então, no momento que nós nos parecemos com ela, quando ele vê essa reprodução da sua esposa numa alma, ele derrama graças abundantemente. Ele derrama abundantemente seus dons. Aí ele diz, enchendo-as de seus dons, particularmente do dom da sabedoria, a fim de operar maravilhas da graça. Aí ele diz, como se estivesse falando com uma segunda pessoa, meu caro irmão, quando chegará esse tempo feliz, esse século de Maria? Porque ele acreditava que no momento que se estabelecesse o reino de Maria, consequentemente, estabeleceria-se o reino de Jesus. Porque inúmeras almas escolhidas, os escravos de Maria, perdendo-se no abismo de seu interior, se tornarão cópias vivas dessa forma que é Nossa Senhora, para amar e glorificar Jesus Cristo. Perfeito. Essa comunicação da alma e do Espírito de Maria é uma coisa que vocês vão perceber com o tempo. Não é que vocês vão ter que ouvir a voz de Maria, sentir o cheiro de Maria, ver. Pode ser que alguém de vocês tenha algum dom sobrenatural nesse sentido. Mas mesmo quem não tem dons sobrenaturais, como eu, mesmo assim nós somos capazes de, vivendo a consagração, termos uma comunicação. O que é essa comunicação? Não é que Nossa Senhora vai incorporar, como se fosse espiritismo, não é nada disso. Importante que a gente não se confunda. É que a gente vai ficando tão parecida com ela, que a gente vai criando intimidade com ela, a nossa alma vai ficando tão íntima e ela vai ficando próxima, muito próxima. Ela não é a imitação de Jesus e é tão próxima e apegada e é impossível separar. Então, ela vai ficando muito próxima e muito íntima de nós. E ela começa a falar para nós e nós começamos a entender. A gente começa a sentir os desejos de Maria, as palavras dela. Ela vai nos direcionando, ela diz, vai por aqui ou vai por lá. E você vai entender que é ela. Você não vai ter dúvida. Será que é ela? Será que não é? Você vai perceber, você vai entender. Não vai ser uma coisa que todo mundo vai perceber, não, mas você vai aos pouquinhos percebendo que ela se comunica com você. Não precisa ter ansiedade para chegar. Isso vai acontecer naturalmente. Vai ter momentos que nós vamos ter mais comunicação, principalmente os momentos que nós vamos estar em estado de graça, e momentos que vamos estar com menos comunicação. Certamente momentos com menos graça. E posso dar meu testemunho a vocês que o momento que eu me sinto em comunicação mais profunda e íntima com Maria é durante a Sagrada Comunhão, durante a Eucaristia. É quando eu sinto de fato Nossa Senhora falar comigo. Mas isso sou eu, né? Para vocês pode ser diferente. Então vamos lá. As práticas exteriores da devoção. Alguém está com a Bíblia por perto e pode ler esse versículo para a gente? Procura aí, vai procurando. Por que que São Luís sugere esse versículo? Olha só, logo no começo do capítulo ele fala assim, que muitos dirão que as práticas exteriores são hipocrisia, falando em bons termos. As práticas exteriores seriam desnecessárias. Então ele diz que muitos iam argumentar que as práticas exteriores seriam desnecessárias, seriam redundantes, e que poderia passar sem isso, porque isso poderia desencadear um defeito na devoção. Falsas devoções, como a gente já viu que existem devoções exteriores. Então, ele aplica essa palavra da Sagrada Escritura para explicar por que são necessárias essas práticas exteriores. Tem alguém aí que possa ler? Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Obrigada.
Então, a justificativa é justamente essa. Se nós podemos brilhar, então vamos brilhar para o mundo ver. Não se pode esconder a luz debaixo do alpendre, debaixo da escada. Nós precisamos ser luz para o mundo, temos que dar o nosso testemunho. As pessoas precisam ver. Ninguém se salva sozinho. Nós não podemos nos fechar dentro de nós mesmos. Nós temos que mostrar ao mundo que somos devotos. É aquela máxima, não adianta ser católico, tem que parecer católico. Mas é sempre assim, primeiro ser católico e depois parecer. E não o contrário, e não só parecer, não é? É o equilíbrio que em tudo é necessário. Em tudo na vida nós temos que ter um equilíbrio, temos que conhecer o caminho, para que a gente não se desvie, porque o desvio é fácil. Então, as práticas exteriores da devoção. Bom, vocês já começaram uma prática que é a preparação para a consagração, né? Então, vocês estão fazendo aqueles 30 dias de preparação. Esses 30 dias são formados por 12 dias de oração preliminares, que vocês estão fazendo agora, que são apenas 2 orações, é pequenininho, é bem rápido. E nesses 12 dias, nós estamos pedindo, a nossa petição é o desapego do mundo, para que o Espírito Santo vá nos mostrando quanto somos apegados e que a gente vai se soltando, vai largando as amarras da nossa escravidão mundana. Aí vem a primeira semana, que acho que vai começar dia 20, né? Ou é 21, depois a gente vai olhar aqui. Aí vem a primeira semana, nós vamos pedir o conhecimento de nós mesmos, depois a segunda semana, o conhecimento da Virgem Maria, terceira semana, o conhecimento de Jesus. Vão mudando as orações. Então, vocês já começaram algumas práticas exteriores da devoção. Ele fala lá sobre a coroinha de Maria. No nosso tempo, a gente não conhece muito essa prática. É uma tradição que se perdeu naquele tempo, porque, principalmente, a partir de 2 séculos para cá, em que se intensificaram as aparições de Nossa Senhora pede muito para rezar o terço, rezar o rosário. Então, o terço é muito maior do que a coroinha. A coroinha são 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias. Naquela época se praticava muito a coroinha, mas hoje em dia já não se pratica porque foi substituído pelo terço. Mas não é impossível, pode se rezar também. Número 3, uso das cadeias, que a gente já conversou. Ele fala muito sobre, nesse capítulo, ele fala sobre cadeias de ferro, que é o que se usava naquela época. E ele diz que bem-aventurado aquele que conseguir morrer com as suas cadeias, porque ele ainda dará testemunho depois da morte, quando o corpo for preparado, e as pessoas que estão ao redor vão ver que ele era um escravo, que ele levou as cadeias para a vida eterna, né? Um simbolismo, que ele foi acorrentado pelo amor de Nossa Senhora e ele foi até o dia da morte assim. 4, a devoção ao mistério da encarnação. É muito importante que vocês se lembrem e pratiquem isso. É uma data que, para nós, na nossa região, ela não costuma ser muito lembrada. É o dia 25 de março. É o dia da Nossa Senhora da Anunciação, ela é mais conhecida assim, e que ele chama devoção ao mistério da encarnação, porque é o dia da encarnação. É a mesma coisa. Nossa Senhora da Anunciação, o dia da Anunciação, o dia da encarnação, são a mesma coisa. Nós estamos falando do dia em que o Verbo eterno se encarnou no ventre de Maria. E São Luís, ele venerava Maria como a sede da sabedoria. Então, ele chamava Jesus de sabedoria encarnada. A sabedoria é o próprio Deus que se encarnou. Então, Jesus era sabedoria encarnada. E a sede, o lugar onde se assentava, onde morava a sabedoria, a Virgem Maria. Então, a sabedoria encarnada era a adoração principal dele, e a veneração principal era a sede da sabedoria da Virgem Maria. Então, nós temos que ter uma devoção toda especial a esse dia, porque foi no dia que Jesus se encarnou, e através da encarnação de Jesus, nós vamos também sendo formados no útero de Maria. Numeração ficou errada aqui. Número 5, devoção ao Santo Rosário, que hoje nós já conhecemos muito mais por causa das aparições da Virgem Maria. Então, devoção ao Santo Terço, ao Santo Rosário, Nossa Senhora tem pedido em todas as suas aparições, as que já foram confirmadas e as que não,
foram confirmadas pelo Vaticano, ela pede em todas, sem exceção, rezem o rosário. Aí o rosário a gente entende por terço ou rosário, porque o único lugar que chama terço é aqui no Brasil. Até em Portugal, no português de Portugal, é rosário, seja o terço, o rosário completo, que é o rosário inteiro. Então, a devoção ao rosário não é apenas dizer que tem devoção, é rezar mesmo. Tem uma prática de oração diária e divulgar. E existem, inclusive, algumas indulgências que se recebe através da recitação do rosário, por exemplo. Se vocês rezarem em público, em 2 coros, então, assim, vai rezar em público e tem um que fala Ave Maria e outro que é Santa Maria, que é como a gente faz normalmente. Se vocês rezarem em família e todos estiverem em estado de graça, ganha-se indulgências parciais. Então, as indulgências são aquelas graças para diminuir o tempo de purgatório, para quem for para o purgatório, que todos nós queremos ir, porque sabemos que para ir para o céu direto está difícil, né? Então, pelo menos que possa diminuir o nosso tempo de purgatório, lembrando que, no momento que a gente se dá a Virgem Maria, nossa indulgência é dela, mas a gente vai na confiança. A gente tem confiança nela, né? O Magnífica, que é a oração de Nossa Senhora, é a fala maior de Nossa Senhora na Sagrada Escritura. Então, é a recitação do Magnífica. E, por fim, o desprezo do mundo. É você ir e percebendo, porque vai ser um efeito da consagração, você percebe e você despreza o mundo ao mesmo tempo. Sim, você não vai desprezar as pessoas. Quando ele fala mundo, são as coisas materiais. Você começa a desprezar conscientemente as coisas materiais. Então, você vai ter esse desapego da sua alma e, ao mesmo tempo, você já vai deixando de lado lá as coisas materiais que não vão lhe acrescentar absolutamente nada. Práticas interiores da devoção. Aí ele fala assim, fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para assim, então, fazermos tudo por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Ou por Cristo, com Cristo, em Cristo e para Cristo. Então, fazer tudo por Maria significa obedecer ela em tudo. Por Maria quer dizer deixar-se conduzir por ela. Maria que vai nos guiar. Por ela, é através dela e ela que vai na frente, ela que guia. Fazer tudo com Maria é fazer com ela de uma forma que a gente vai imitando ela. É a imitação de Maria. Com Maria significa imitando, olhando para ela, imitando, olhando para ela. Ela vai na frente e você imitando. Fazer tudo em Maria é colocando Maria como um lugar onde a gente vai se refugiar. Então, se Jesus Cristo, o Verbo encarnado, se refugiou durante 9 meses no seio de Maria, nós também vamos nos refugiar lá. Então, Maria foi um lugar para Jesus. Ela é chamada paraíso do novo Adão. Ela é colocada também, um dos títulos de Nossa Senhora, é colocada como um lugar das delícias de Deus. Maria tem todas as virtudes, é a criatura que tem todas as virtudes plenas, cheia de virtudes. É o lugar onde Deus se delicia, é no coração de Maria. Porque dele ela recebe o amor que ele merece, o retorno que ele merece. Fazer tudo para Maria é porque nós vamos nos entregar a ela e nos colocar a serviço dela, fazer tudo para agradá-la. Agradando Maria, agrada Jesus, consequentemente. E necessariamente sempre, nos colocando diante dela como escravos, sabendo que ela nos trata como filhos. Ela imediatamente vem correndo ao nosso encontro e nos afoga naquele abismo de graças que falava lá no capítulo 5. Nossa Senhora é maravilhosa. Vocês têm alguma dúvida? Tem uma parte aí no finalzinho, eu não sei se todas as adições têm isso não, mas que fala sobre a comunhão. A gente vai conversar sobre isso outro dia. Antes da consagração. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Uma coisa que se eu não souber, eu procuro saber. O que é que vocês me dizem? O que é que vocês acham? Alguma sugestão? E aí? O Magnífica está em Lucas. Eu aprendi mais um pouco. Eu aprendi. Obrigada. Deus abençoe.
Amém. Espera aí que eu não vi essa mensagem aqui não, Adriana. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Espera aí que eu não vi não, viu, Adriana? Deixa eu abrir aqui no computador. Quem tem quase que costume de rezar pelas pessoas e também as pessoas pedem nossas orações, não podemos fazer mais. Ó, você reza e pede por essas pessoas a Nossa Senhora. Você sabendo que a sua oração é dela, é da Virgem Maria, não é sua, você não vai direcionar. Mas com a intimidade que você tem com a Virgem Maria, você pede diretamente a ela. E como ela não se deixa vencer em generosidade, por ser uma mãe muito melhor do que qualquer um de nós pode ser, ela vai te escutar de uma forma muito mais atenta e solícita do que se não fosse consagrada. A gente reza, a oração é de Nossa Senhora, a gente está servindo a ela, e a gente diz, ó mãe, olha por fulana que me pediu oração, está doente, está sofrendo, tem piedade, pede a seu filho por ela, e vai conversando com ela, pedindo mesmo como você pediria a uma mãe sua biológica, a mãe natural. Você continua adorando, porque é um efeito que São Luís não coloca, mas é um efeito muito evidente, é um amor pela Eucaristia que vai crescendo no nosso coração. Nossa Senhora diz, nesse livro azul do cenáculo, que ela está presente ao lado de todos os sacrários da terra. Então, ela vai nos atrair para lá. Ela vai nos fazer chegar até o sacrário. Ela vai nos fazer adorar mais, ter mais amor. E essa proximidade que nós vamos ter com Jesus vai ser maior. Vamos continuar adorando do mesmo jeito, não muda nada a nossa adoração, só no sentido de melhorar. Melhora a adoração. Inclusive, na hora da comunhão, se vocês se concentrarem bem, se vocês adentrarem naquele mistério que é a Eucaristia, vocês vão perceber que Nossa Senhora vai se fazer presente ali com você, vai te levar até a comunhão, vai receber por você, nas tuas mãos ou na tua boca, você vai receber Jesus, mas vai ser ela que vai receber. Ela vai se encontrar com o Filho dentro do seu espírito. Então, se a gente vai com esse espírito na consagração, esse espírito sabendo, conscientes de que Nossa Senhora está conosco, ela tem uma intimidade tal, que ela participa daquele momento, porque aquele momento é muito importante e ela está ávida por encontrar seu filho e mostrar, olha meu filho, quem eu trouxe para você. É maravilhoso. A intimidade vai ser muito maior. A alegria de receber Cristo, de estar diante de Cristo, é muito maior, porque ela vai passar a alegria dela para você. Ó, aqui nesse slide aqui, eu botei só para vocês lembrarem, a gente já conversou sobre isso. A maioria aqui vai se consagrar no dia 8 de dezembro. Teve algumas pessoas que conversaram comigo sobre o dia 12, acho que são poucas. Depois a gente vai organizar lá no grupo 2, vai deixar separado quem é grupo, quem vai fazer individualmente, para dar orientação específica, principalmente quem vai fazer sozinho. Mas o rito é isso. Bom, primeiro, as confissões que devem ser feitas de preferência na data mais próxima possível do dia da consagração. Isso não depende de nós, isso depende do padre, então vai ser no dia que o padre quiser e puder. Então, procurar se manter em estado de graça até o dia da consagração, fazer das tripas coração, porque provavelmente o demônio vai perturbar bastante para lhe tirar da graça. Você não permite, pede a Nossa Senhora para não deixar. A confissão de preferência é uma confissão geral, da sua vida inteira, mas assim, vai anotando para não tomar a tarde toda do padre, né? Anote tudo que você for lembrando. Nesses dias em que nós estamos fazendo a preparação, a gente vai se lembrar de muita coisa. A gente se lembra de vários pecados, de momentos, de fases diferentes da nossa vida.
vá anotando para não esquecer, deixa ali guardadinho, vá sempre refletindo e anotando. No dia, São Luís pede para nós rendermos tributos a Jesus e a Maria. O que é isso? Assim, você fazer algo para oferecer no dia da consagração. Então, por exemplo, você fazer uma caridade, você dá uma esmola. Às vezes, até suportar. A caridade pode ser suportar uma pessoa que você não suporta, mas você entregar a Nossa Senhora. Você fazer algo que você sabe que você vai agradar a eles. Você dá de presente naquele dia aquela obra, aquele ato que você vai prestar. E, por fim, o rito de consagração é após a comunhão. Então, terminou a comunhão, quem vai fazer com o padre geralmente faz na ação de graças, ou se ele não quiser fazer na ação de graças, ele faz imediatamente após a bênção final. Mas geralmente é na ação de graça. Terminou a comunhão, aí já faz. Existe um rito para a gente seguir. Eu vou colocar na época no grupo para vocês. Eu não vou colocar agora para não encher de informação. Vocês não ficarem perdidos. Quem vai fazer sozinho, né, vai só ler o ato de consagração. Quem vai fazer com o padre, entrega o rito para o padre. Quem vai fazer com o grupo, uma pessoa vai ser responsável para entregar ao padre. Se o padre já não tiver, o padre que já está acostumado a fazer, ele já faz. Tá certo? Pelo menos todos os anos, no mesmo dia, então 8 de dezembro, vocês, se Deus quiser, todo ano vocês devem fazer a renovação da consagração. Ah, mas eu não vou poder fazer no 8 de dezembro. Faz no dia 12. Faz o dia que você quiser, não deixe de fazer. É bom que a gente tenha uma data para a gente ter uma disciplina, porque a gente precisa ter regra e ter disciplina, porque senão não funciona. Então, é bom que tenha data. Mas se não for possível naquela data, você faz qualquer outro momento. Se você quiser fazer 2 vezes no ano, faz 3, faz 4, faz todo mês se quiser. Não tem problema. Como é feita a renovação? Isso é uma coisa que frequentemente as pessoas se confundem. Não é obrigado nem fazer formação, nem ler o tratado, nessa preparação de renovação. É livre para quem quiser fazer. O que vocês têm que fazer na preparação da renovação vai ser essa fase de 30 dias de oração preparatória. Então, vocês vão fazer os 30 dias de novo, de oração, não de leitura do tratado. Viu? Então, vocês fazem tudo de novo, 12 dias preliminares, primeira semana, segunda semana, terceira semana, igualzinho do jeito que está lá no final do livro. E aí, no dia da renovação, vocês já com as suas cadeias, aí vocês no rito, vocês só não vão colocar as cadeias como o pessoal que vai iniciar, vocês vão fazer de novo, se ajoelhar diante da imagem de Nossa Senhora e ler o ato de consagração, com padre, sem padre, do jeito que for. A renovação é isso daí. E tem algumas orações curtas que vocês podem fazer diariamente, para renovar todos os dias, de preferência. Quem for fazer individual, depois da comunhão, ou mesmo se não der para você fazer, se não for com o padre, fica mais difícil você ler o ato de consagração na ação de graça. Então, você deixa ele dar a bênção final, você vai diante da imagem de Nossa Senhora e lê o seu ato de consagração, lê a fórmula. Não tem problema nenhum, está se consagrando igual a todo mundo, sem tirar nem pôr, viu? E as orações curtas que vocês podem fazer todos os meses ou todos os dias de preferência, e de preferência de manhã, para que você se lembre antes de qualquer coisa. Não é para lembrar Nossa Senhora, não, que ela sabe, ela não esquece nada. Para a gente se lembrar. Aí você pode fazer essas duas aqui, ó. Sou todo vosso e tudo que tenho vos pertence. Ó meu amável Jesus, por Maria, vossa Mãe Santíssima. E a outra que é maiorzinha um pouquinho e foi extraída da fórmula grande. Eu te escolho hoje, a Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e minha rainha. Eu te entrego e consagro com toda submissão e amor meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores e também o valor de minhas boas obras passadas, presentes e futuras. Concedo-te inteiro e pleno direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo tua boa vontade, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Amém. Pronto, isso aqui vocês podem fazer diariamente. Não, Rita, não é obrigado, não. Eu não sei com quem foi que eu conversei sobre isso. Não sei se foi no grupo, mas aí a boa oportunidade, foi bom você falar, a boa oportunidade para a gente fazer.
Lá em Campo Formoso, Essas orações a gente encontra aonde? eu boto lá no grupo de vocês, viu? Ok. Eu coloco lá, salve, é o tempo que vocês vão memorizando. Certo. Então, Rita, é assim, tem lugares em que já se acostumaram, se habituaram a fazer assim, porque o pároco gostava de fazer desse jeito. Mas não é necessário que tenha imagem. Lembrando que a consagração é feita a Nossa Senhora e não a um título de Nossa Senhora. Então, por exemplo, eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima, mas eu me consagrei a Nossa Senhora. Eu não me consagrei a Nossa Senhora de Fátima. A consagração é a ela, independente de título. Então, São Luís não pede que nós levemos nada além da fórmula e da nossa cadeia, só. Se quiser levar o terço, leva o terço. Se quiser todo mundo fazer com vela, pode fazer, não tem problema, já que há um resgate do batismo, um reavivamento do batismo. Se quiser levar a imagem, leve. Então, tem lugares, tem paróquias que já habituaram a fazer assim, como o de Campo Formoso, por exemplo. Mas não é obrigatório que todos façam assim, não. Nada, Rita. Mais alguma dúvida, gente? A primeira semana começa dia 20, né? 20 é que dia, minha gente? Deixa eu ver hoje. 17. Sábado, né? Dia 20. Abram aí no final do tratado de vocês, nesse suplemento que tem, onde tem a primeira semana. Vão abrindo aí, por favor. Eu vou colocar lá o lembrete no grupo de vocês, para ninguém esquecer, mas é bom vocês ficarem atentos também. Já abriram? Primeira semana, lá no fundo, logo depois dos 12 dias preliminares. Então, a primeira semana, o empregado é adquirir o conhecimento de si mesmo. Pronto. Então, a preparação propriamente dita é essa, viu? A partir daí. Então, o que São Luís chama de preparação espiritual mesmo são essas 3 semanas. Por isso que ele chamou 12 dias preliminares, como se fosse assim, uma arrumação, a prévia, um ensaio do que vem depois. A preparação propriamente dita vai começar dia 20. Então, ela é empregada a adquirir o conhecimento de mim mesmo. Vou pedir Espírito Santo para me fazer me conhecer. Então, quais são as orações? Ó, ladainha do Espírito Santo, vai mudar a oração. E ladainha de Nossa Senhora. Essas duas. Tá? As outras orações já ficaram para lá. São essas duas ladainhas aí que vocês vão rezar durante 6 dias seguidos. Então, a gente vai colocar sempre no grupo, quando for mudar de oração, a gente coloca no dia, para vocês ficarem atentos, porque sempre vai mudar de oração também. A ladainha do Espírito Santo, a partir de agora, vai ficar em todas as semanas, o que vai mudar são as outras, tá certo? Alguma dúvida, gente? Olha, eu tinha colocado na programação de vocês um encontro para a semana que vem, dia 24. Dia 24, a gente vai transferir. Então, semana que vem a gente não vai ter nada. A gente vai transferir para, deixa eu ver, a sexta-feira antes do dia 8. Vai ser dia 3. Olhem para mim, por favor, que eu estou sem poder abrir aqui o celular. Olhem aí, sexta-feira antes do dia 8, se não é dia 3 de dezembro. Dá uma olhada, por favor. É dia 3, pronto. Então, dia 3, o Padre Darlan vai estar. Então, a gente está substituindo o dia 24 pelo dia 3 de dezembro, que já é bem próximo da consagração de vocês. O Padre Darlan, que é nosso diretor espiritual, vai nos dar uma formação sobre os dogmas de Nossa Senhora. Porque a gente entende que precisa conhecer as entranhas do nosso catecismo sobre Nossa Senhora.
Então, ele vai falar sobre os dogmas de Nossa Senhora. Depois eu combino direitinho com vocês o horário e tudo certinho. E no dia seguinte, o sábado, aí é o seguinte: onde tiver possibilidade de fazer retiro presencial, faz. Então, tem lugares que, pela quantidade de pessoas, pela adesão do padre, vai ter condição de fazer retiro. Então, vocês fazem o retiro. Onde não tiver retiro, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter uma pregação com o diácono ou o padre, para falar justamente sobre a Eucaristia, sobre a adoração, sobre os olhos de Maria. E depois a gente vai propor a cada um buscar a igreja para adorar o Santíssimo, mesmo no sacrário. Se for individualmente, vocês vão procurar saber, dia de sábado, qual é o horário que a igreja de vocês fica disponível para vocês fazerem a adoração. Já procurem saber para poder organizar depois. Mas a gente dá depois um roteiro para vocês seguirem. Porque como tem gente de vários lugares, não vai dar certo fazer retiro online. Não tem a mesma eficiência. Nós já tentamos fazer isso ano passado. Não tem a mesma eficiência, não tem a mesma profundidade. Então, vamos fazer a adoração que é suficiente para o que a gente precisa, para esse retiro do mundo que nós vamos fazer. Nessa semana vai estar tendo a novena daqui de Nossa Senhora, aqui, a Conceição, aqui em Tiúba. Itiúba é mesmo, deixa eu ver. É verdade. É verdade. Não, mas a gente consegue se organizar. Vocês são quantos aí em Itiúba, Janira? São quantos? Sim, quantos de vocês que estão se preparando? Olha, eu não sei bem, que são bastantes, viu? Acho que são mais de 6 pessoas. Eu vou me inteirar direitinho, depois eu falo. Cada um até pode estar colocando aí, viu? Não se preocupe não, que eu vou separar por local hoje, eu já coloco lá, porque vocês podem se organizar melhor, viu? Certo. Já vou separar por local. São 8, aí quando está aqui falando que acha que são 8. São 8. Certo, com as crianças, certo, tá bom. Não, mas isso aí se organiza. Eu sei que é um período difícil. O Padre João me disse que ia fazer a consagração de vocês num horário diferente da novena, não é? Uhum. Ainda só para a gente acertar aí, se vai ser dia 8 ou dia 12, mas pronto. a gente já vai conversar certo. com ele. Mas Tá tudo certo. isso aí se ajeita, isso aí é o mínimo, principalmente porque Tá o padre de vocês vai fazer de tudo para ajudar. Ele é consagrado também, e É. ele tem o maior amor pela consagração, ele vai fazer de tudo para colaborar, não tenho nem dúvida disso. Viu? Com Pode ficar certeza. tranquilo, vocês estão com a bênção aí. E a gente vai combinando isso, viu? A gente vai combinando ao longo do tempo, a gente vai ter tempo. São 3 semanas daqui até a consagração de vocês. Então, a gente vai combinando esses detalhezinhos. E esse material eu vou passar quando chegar no tempo oportuno. Vou mandar para vocês a fórmula. É uma benção. A fórmula eu já vou mandar com a data certinha, só com o espaço para vocês colocarem o nome. Só vai emolduradozinho para vocês imprimirem aí e no dia vocês levarem. Tá certo? Pronto. Então, por enquanto, acho que ficamos aqui. Vamos fazer essa oração juntos? Essa oração aqui foi o próprio São Luís que redigiu. Essa oração é dele. Sobre aquela ótica que eu falei para vocês sobre chamar Maria de sede da sabedoria. Então, a oração é voltada para Maria como sendo o tabernáculo, o local, o lugar, o paraíso de Jesus. Então, vamos juntos rezar. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei em vossos servos, no espírito da vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossas vias, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios. Dominai sobre toda potestade inimiga em vosso espírito para a glória do Pai. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai a Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Uma boa noite a todos no colo da Virgem Maria. Até a próxima, gente, se Deus quiser. Amém. Amém. Salve Maria Imaculada. Salve Maria.